Meus queridos, hoje nós vamos entrevistar o Dr. José Cláudio Seabra, especialista em cirurgia torácica. Ele faz parte do Veracruz Hospital. Já já nós vamos saber mais. Até já. Doutor José Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra. A honra é toda nossa, eu sei da sua agenda atribulada, então para a gente está sendo uma grande alegria poder entrevistá-lo nessa tarde. Alegria minha, estou às suas ordens. Doutor Seabra, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Me formei na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, fiz minha residência lá, fui fazer especialização em alguns lugares, fui conhecer vários serviços aqui no Brasil, e mais para frente, um pouco mais recentemente, para o exterior. Residência de 4 anos em cirurgia geral e em cirurgia de tórax. Isso é uma sequência para todas as áreas de especialidade. Você faz primeiro geral, depois você faz sua especialidade. E mais 1 ano de endoscopia respiratória. Então, a nossa área aqui na nossa faculdade da Unicamp, ela engloba 2 áreas importantes, né? A cirurgia e a endoscopia respiratória. Isso não é atributo de todas as faculdades. Então, no nosso país, algumas têm os serviços juntos, né? Na nossa tem os 2 serviços acoplados. E por que o senhor escolheu essa especialidade? Eu descobri essa especialidade, né? Eu estava fazendo a cirurgia geral, que você passa em todas as áreas cirúrgicas, para ter noção e desenvolver a sua capacidade técnica. E durante esse trajeto, uma das especialidades que eu vivenciei, que eu passei, foi a cirurgia de tórax. E aí eu me apaixonei, eu preciso fazer isso. E a gente encerra, naquela época, com 2 anos de cirurgia geral, você encerra a sua, vamos chamar, pós-graduação, seu primeiro contato, e você sai especialista para poder prestar concurso, prestar título. E eu, ao invés de prestar título, eu fiz mais um concurso público e fiz mais 2 anos de cirurgia de tórax. O que faz um cirurgião torácico? Então, o cirurgião torácico, ele atua no tratamento cirúrgico ou no diagnóstico de patologias do tórax. O que engloba o tórax? Os pulmões, a parede, a caixa torácica, tem muita lesão. Mais comumente a população está feita aquelas deformidades do tórax, o peito afundado, a costela para fora, tumores da parede. Existe uma região mais nebulosa, que ela fica entre os 2 pulmões. Chama-se mediastino, o coração está lá também. Então tem várias estruturas anatômicas. Essa região é sede de várias doenças ou vários problemas de saúde. Então o cirurgião torácico ele atua para fazer o diagnóstico ou para fazer um tratamento em quadros agudos ou graves ou de forma mais programada. Mas ele é quem atua para tratar as diferentes patologias, diferentes doenças que acometem a caixa torácica. Na nossa faculdade, a cirurgia de tórax nasceu numa época que não tinha essa subdivisão enorme de especialidades. Então, naquela época, o tórax fazia pescoço, a gente faz pescoço até hoje, né? A traqueostomia, a cirurgia de reconstrução de traqueia, isso é do torácico. Entendi. Né? Na nossa região aqui. Aí depois Foi subdividindo, várias especialidades foram nascendo depois disso. Né? E antes de existir essa divisão, quem fazia tudo isso? O clínico geral. O cirurgião geral, que era bem formado em várias áreas. Óbvio que era uma época diferente, né? Mas um bom cirurgião geral, ele fazia muitas coisas que a maioria ou a média não fazia. Isso foi sendo subdividido paulatinamente. Fizeram bem. E como é que foi o seu ingresso no nosso hospital Veracruz? O ingresso foi há alguns anos atrás, a convite do Dr. Benedito Costa Lima. O Benedito era o chefe da pneumologia do hospital e eles estavam precisando de alguém que complementasse diagnósticos e fizesse rotineiramente os exames de endoscopia respiratória. Então foi a convite do Dr. Benedito Costa Lima. O que tem de mais avançado na sua área em termos de diagnóstico? Tratamentos, enfim. Diagnóstico, a gente, como todas as áreas, a gente baseia o diagnóstico em exames de imagem. Os exames de imagem é que triam o paciente, que indicam os caminhos para que a gente faça a investigação. O diagnóstico é feito pela radiologia, em boa parte dos casos, com punções, por exemplo, ou com endoscopia respiratória. Então,
se fala muito das outras endoscopias e a respiratória ainda é um pouco mais distante do público no dia a dia. A broncoscopia é uma endoscopia dos pulmões. Então, esse é um exame de rotina que se faz para diagnóstico de lesões, de infecções e de tumores. Então, a gente começa a investigação de alguém com uma doença pulmonar por esses caminhos. A robótica está associada? A robótica é um método de tratamento cirúrgico. Então, a robótica é mais uma plataforma tecnológica para tratar um indivíduo ou para fazer um diagnóstico dele. Então, a gente trabalha com a cirurgia convencional, todas as áreas trabalham dessa maneira. Com a cirurgia por vídeo, que a gente pegou o desenvolvimento disso na última década, e agora, mais recentemente, com a cirurgia robótica. Então, as mesmas cirurgias feitas em plataformas diferentes. Então, isso é um ganho enorme para o planeta, né? Para a humanidade. Então, não que vai deixar de existir outros métodos, mas a plataforma robótica é a mais atual. Outras virão, e Sim. mais rapidamente. Talvez mudanças dentro da plataforma robótica, mas virão. Doutor, quando o senhor tem que encarar uma família, um familiar, para passar o diagnóstico da pessoa e que realmente não tem mais solução, como é que o senhor trabalha com isso? Sempre é difícil. A gente tem que trabalhar com respeito. Respeito, carinho, e você adequa a situação para cada pessoa, sinta mais a necessidade dela. Então, são diagnósticos, são situações difíceis, mas faz parte do dia nosso, né? Do dia a dia nosso. Então, a gente enfrenta isso para que as pessoas, as famílias e aquele indivíduo entenda o que ele tem e quais seriam os caminhos ou a maneira de ser tratado. Em termos de prevenção, existe alguma dica para ser dada? Prevenção de doenças no pulmão. Pulmonares. Cuide bem do seu pulmão. Os pulmões de um adulto respiram em média, olha o número, 12 mil litros de ar a cada 24 horas. A gente se incomoda muito com o que come. Perfeito, está na nossa saúde, é importante comer coisa boa, fruta, verdura, alimentos naturais, tudo isso é fundamental. Mas quanto que a gente come por dia? Bebemos líquidos, água. Interessantíssimo, eu só bebo daquela fonte, a minha água é não sei o quê, quantos litros a gente bebe por dia, mas nós respiramos 12 mil litros de ar, em média, por dia um adulto. Então, a qualidade do que a gente respira é fundamental. Então, poluição a gente sabe que faz mal e desenvolve uma série de doenças, da asma, né, ao câncer de pulmão. E a poluição mais grave, mais acentuada, é uma poluição individual, que pega as pessoas no entorno, é o cigarro. Então, o cigarro, cada unidade queimada, ele produz 4.722 substâncias. Aí você multiplica pelo número fumado ao dia do cidadão. Então, veja a quantidade de poluição que ele consegue vincular para ele mesmo. Então, infelizmente, o cigarro hoje continua sendo, isso não é número de agora, é número de muito tempo atrás, o cigarro é a poluição individual mais importante a nível do planeta e aquela que está mais vinculada, pelo menos em 90% das vezes, na formação, na gênese de tumores. Mas tumor é um capítulo difícil, grave, mas tem o enfisema, tem a bronquite do cigarro, tem outros capítulos, tem a fibrose pulmonar. Então, tem muitas doenças graves relacionadas ao cigarro. Então, isso continua sendo um tema importante para a população. E por que falam, olha, eu não fumo o cigarro tradicional, fumo o cigarro eletrônico? Não faz mal, doutor? Faz. Isso é um modismo, né? E nasceu... ao contrário, ele foi lançado com a intenção de ser uma ponte para o cidadão fugir do seu vício do cigarro. Então, vamos fumar o eletrônico, que assim eu mato minha vontade e não faz tão mal. Então, no começo talvez isso tivesse algum sentido, hoje não tem mais. Hoje a gente conhece os malefícios desse cigarro. Aqui no nosso país tem um dado que a maioria das pessoas não sabe, isso não é legal no país. Não existe uma regra, uma norma que fiscalize esse comércio, é ilegal no país. Então, não está aberto nem a produção, nem a importação, mas você acha em qualquer canto, né? Ele tem uma carga de nicotina alta, muito mais alta do que o cigarro convencional. Tem várias outras substâncias envolvidas na gênese. Ele tem sabor, ele é flavorizado, né? Então, isso causa uma pneumonite, que é uma inflamação aguda no miolo do pulmão. O miolo a gente chama de interstício. E essa inflamação aguda, às vezes, causa o óbito de maneira aguda, de maneira rápida. Óbitos relacionados na América do Norte, Canadá, Brasil. Então, a literatura está cheia. A gente não recomenda que se fume nada, nem o eletrônico. Muito bem. Eu sei que quem faz cirurgia
tem uma vida muito agitada, são horas debruçado em cima do paciente. Como que o senhor faz para relaxar ou para se preparar para a sua atividade profissional? Então, a gente tem que ser um atleta, né? Em várias frentes. Então, eu mantenho atividade física, eu sempre tive atividade física e mantenho. Na faculdade, por exemplo, eu gosto muito, nos hospitais aqui fora também, eu vou de escada, eu não vou de elevador. Eu vou de elevador se eu não tiver muita opção, mas eu vou de escada. E os mais jovens, muitas vezes, eles nos seguem, eles ficam com falta de ar. Eu não. Então, a gente tem que ter um preparo, né? A gente tem que ter um preparo. Então, sem preparo, a gente não chega a lugar nenhum ou não consegue fazer muita coisa, né? Porque exige do ponto de vista físico também. O senhor ministra aulas? Sim, trabalho na Unicamp, trabalho com alunos, com residentes principalmente atualmente. E como é a sua relação com esse pessoal mais jovem? Uma relação de mão dupla, né? A gente tenta passar o que a gente carrega de ensinamento e o aspecto prático da vida da gente tem que ser passado, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é muito importante. Então, a conversa, o chegar, o acompanhar, o passar a experiência que a gente tem, ou a vivência que a gente tem já de casos acompanhados, isso é fundamental, isso faz parte do aprendizado, né? Ainda mais numa faculdade de medicina. E a gente se recarrega deles, né? Porque eles têm muita energia, muita curiosidade, então é uma relação bastante interessante, gosto muito. E essa geração, ela tem a responsabilidade que na sua época existia? Não sei, na minha época, nessa altura do campeonato, eu não sabia muito bem o que deveria ser isso. Eu acho que faz parte de ser mais jovem. Mas a gente vê boas pessoas, bons profissionais que estão saindo. Sempre existe os dois extremos, né? Em qualquer área, na nossa também. Mas a gente vê boas pessoas com boas intenções. O senhor já trabalhou em pronto-socorro? Porque eu sei que no pronto-socorro chegam aquelas demandas de acidentes na estrada, enfim. Sim, muito tempo, muitos anos. Isso sempre ficou na mão, na cobertura da cirurgia geral. Então, todos os hospitais tinham um grupo de cirurgiões, que são cirurgiões gerais, cada um na sua área de especialidade, mas são cirurgiões gerais de formação, que davam o primeiro atendimento. Não existia atendimento pré-hospitalar, né? Hoje tem um atendimento pré-hospitalar, seja em rodovia ou na cidade, então o SAMU ou o bombeiro resgata, ou o atendimento da rodovia. E chega para os hospitais, boa parte deles hoje, graças a Deus, tem equipes de trauma. Então, são cirurgiões que têm a formação geral, mais a especialidade de trauma, que recebem esse paciente. Eles recebem, estabilizam, fazem o primeiro atendimento, depois eles vão chamar as especialidades que merecem de um acompanhamento mais específico. Então, depende do centro. Então, os centros maiores, a cidade de Campinas, nossa região, é um desses centros, nós temos já equipes de trauma a postos na cobertura de pronto-socorros. No Veracruz, inclusive, tem um heliponto justamente para trazer essas emergências, para facilitar o recebimento de casos mais graves. Doutor, que mensagem o senhor deixaria para aqueles jovens que desejam seguir a sua profissão, a sua carreira? Olha, eu poderia deixar muitas, né? Mas eu vou deixar uma que é parte da minha história de vida, né? Eu não sabia o que ia fazer. Eu fui fazer colégio técnico de eletrônica. Com 2 meses eu saí. Aí eu completei mais um bimestre em mecânica. Aí eu saí. Aí eu voltei para o colégio convencional. E eu gostava, me atraía muito a área de biologia. Eu falei, vou fazer medicina. O meu pai era médico, cirurgião, na cidade do interior. E nunca, né, forçou um caminho. Sempre neutro, estimulava, mas nunca cobrava ou exigia nada, desse aspecto de fazer alguma profissão ou direcionar um ato profissional. E fui fazer o vestibular, depois do final do meu colégio convencional, passei, não no primeiro ano, e quando eu passei, entrei e nunca me questionei. Falei, nossa, achei meu lugar, ou achei que eu achei meu lugar. E novamente, ao final dos 6 anos, a gente faz um concurso público nacional, né? Um outro vestibular, para fazer uma especialidade. Você acaba os 6 anos e você é médico com diploma na mão, mas com formação nenhuma de especialista. E eu tinha dúvida nesse momento. Eu sabia o que eu não ia fazer, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sempre tive uma tendência, uma queda para a área cirúrgica. Eu resolvi fazer, prestei o concurso para cirurgia geral, fui aprovado, eu fiz 2 anos em geral.
E durante a passagem em várias especialidades, que isso está no currículo do cirurgião geral, eu me apaixonei pela cirurgia do tórax e acabei prestando um novo concurso e fazendo uma nova especialidade. Então foi surgindo, não foi nada pronto, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Sou muito feliz na área que eu escolhi. Me dedico, gosto e tento ajudar as pessoas. E para esses jovens não acharem que vão chegar na faculdade já sabendo o que vão fazer. Tem que testar. Foi a minha história, né? Alguns eu já escutei isso, conheço pessoas que são felizes, são bem resolvidas, que já sabiam o que ia fazer de especialidade no primeiro ano da faculdade, provavelmente sabiam antes, né? Eu vou fazer gineco-obstetrícia. Estava prestando vestibular para a faculdade. Que bom, acho que teve menos dúvida. Eu tive muitas dúvidas, né? Mas são maneiras diferentes. Essa foi a minha história de chegar até onde eu cheguei dentro das especialidades que eu galguei. Sendo uma pessoa muito bem-sucedida, muito respeitado por todos os seus pares. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu adorei a nossa entrevista e eu espero que o senhor retorne muitas vezes. Eu que agradeço muito. Obrigado. Obrigada. Meus amigos, vocês gostaram do que vocês ouviram? Eu adorei. Comentem e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima semana.